Olá, hoje eu quero apresentar uma história do Conan, que é A Filha da Feiticeira. Essa aqui é a capa original, que saiu em 78, lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil saiu com outra capa, depois eu mostro. Mas o interessante nessa história é que ela parece um conto de fadas. É como se o Conan fosse o príncipe encantado. Só que a história é tão interessante e também ela tem uma simbologia tão bacana. E também tem umas curiosidades de quem escreveu a história, porque aqui no Brasil saiu como Roy Thomas, mas na verdade a história foi escrita por uma tal de Christy Marx. Vou falar sobre tudo isso aqui, mas deixa eu me apresentar. Eu sou Márcio Batista, do grupo Teatro UOL Cultura, e toda semana eu faço para um quadrinho. O quadrinho da semana é A Filha da Feiticeira, que essa aqui é a capa gringa, como eu já disse, que saiu em 78. Aqui no Brasil, pela primeira vez, saiu em 84, na Espada Selvagem número 3. Essa capa aqui é do Bill Sienkiewicz. A minha é essa edição, só que ela tá sem a capa. Aqui no Brasil ela saiu como Paixões em Fúria pela primeira vez. E aqui tá falando que o roteiro é do Roy Thomas e a arte do Ernest Chan. E a arte é muito boa. E aqui a gente conhece a filha do Conan, quando tem um filho com essa mulher aqui. E a capa da Panini, que tem essa mesma história, seria essa capa aqui. Então, caso você queira, a da Panini seria essa, a da Abril é esta, e a gringa é essa aqui, a número 29. No Omnibus do Conan, que saiu lá na gringa, na introdução, o Roy Thomas ele fala sobre cada uma das edições. Quando ele fala sobre essa edição em específico, ele diz que pediu um roteiro para a Christy Marx, porque ele já conhecia o trabalho da Christy Marx, ele queria que ela começasse a trabalhar com quadrinho. Esse aqui foi o primeiro quadrinho da Christy Marx. O interessante é que tanto a arte do miolo quanto a arte da capa é do Ernest Chan, então tem essa diferença, né? A gente vê na capa o Conan brigando contra vários monstros que o mago conjura, né? Aqui todos os monstros que ele matou. E a torre que ele tem que subir. E aí a capa, a gente vê isso, né? A torre e os monstros e o Conan e tal. Mas a gente vê que tem um lado feminino muito forte aqui, que eu sinceramente na primeira vez que eu li eu não pensei sobre isso. Mas quando eu reli a história e vi umas coisas que tinha aqui, eu fiquei pensando sobre ela. Ela tem uma camada tão interessante. Eu falei assim, cara, né? Eu acho que achei fantástica mesmo. Isso aqui, como eu falei, como fosse um conto de fadas. E o conto de fadas, a gente pode pegar os aspectos solares e lunares, né, de arquétipo solar e arquétipo lunar. Isso aqui foi uma coisa que o Jung ele trabalhou muito. Não foi ele que inventou sobre o arquétipo solar e lunar. Tanto até a Grécia tinha isso, o Apolo seria o solar. E isso, na verdade, sobre o Sol e a Lua tá tipo, na ancestralidade, assim, já tá. O próprio Jung fala que isso faz parte do inconsciente coletivo. O solar seria o masculino, que é o fazer. O lunar simboliza o feminino, que é o sentir. E aqui tem muito essa coisa de sol e lua, sabe? Porque ela é a protagonista, ela é a narradora, ela é o elemento mais forte feminino que tem na história, mas a gente não conhece o nome dela. Em nenhum momento é falado o nome dela. E ela é uma feiticeira. O nome é muito importante para um feiticeiro. O nome é a identidade, o nome é o poder. Ela, sem nome nessa história, onde ela é a protagonista, onde ela é a narradora, e isso aqui é uma coisa simbólica muito importante. Porque ao mesmo tempo que ela se apaga, ela dá voz a um coletivo feminino. E o coletivo feminino aqui também não existe. Ela seria o início desse coletivo feminino. Teve um outro vídeo que eu fiz falando sobre a sororidade, seria esse vídeo aqui, que é do My Broken Mariko. Eu falo nesse vídeo do My Broken Mariko, eu falo tanto do mangá quanto do filme que fizeram a partir do quadrinho. Soror vem de irmã, e sororidade seria essa união entre as mulheres, né? E nesse quadrinho não tem isso. Tem lá no final que é uma proto-sororidade, mas também tem uma coisa de mãe e filha, que seria para a nova geração. Então o que acontece aqui? Essa aqui seria a criança sagrada. Por quê? Elas estão no coletivo de mulheres, elas moram no monastério. Né? Então nesse monastério, nesse mosteiro, elas não podem sair, então tem essa clausura. Elas não podem ter romances, né? Então elas estão em celibato. Então elas têm essa união pro clã delas, né? Pra feitiçaria e tal. Então ela conta que as matriarcas elegeram ela, que seria a sacerdotisa, porque também ela era a aluna mais empenhada, ela era a feiticeira mais poderosa, e ela virou líder desse clã. Essa aqui, que traz a filha dela, acusando a filha, né? Seria a segunda em comando. Então o nome dela a gente tem, o nome da filha a gente tem também, embora seja considerada criança sagrada, ela tem um nome, e o nome dela é falado, né, na história. Mas o nome da principal não é falado. Isso é interessante por quê? Porque tem segredos e mentiras aqui. E o não ter um nome também reforça todo esse simbolismo.
E aí o que acontece? Embora seja um clã feminino, que elas impedem ter homens ali no local, porque elas têm um celibato, e a filha está sendo castigada porque ela encontrou com um homem fora do castelo, ela começa a contar a história para a filha. Ela fala assim: eu tenho que te contar uma história, filha. Ela mandou todo mundo embora, ela começa a contar a história para a filha dela, que já tem 18 anos, e a filha também acreditava que ela era uma criança sagrada nascida dos deuses. Mas a verdade foi que esse fulano aqui, que era um feiticeiro poderoso, vindo lá do leste, ele pediu abrigo por alguns dias para passar a noite. A feiticeira suprema aceitou, só que o cara, ele queria na verdade uma escrava sexual, né? Então ele raptou a líder e levou pro castelo dele, deixou acorrentada na cama, né? Então o que ela faz? Ela sai do corpo e tenta voltar pro castelo dela, pedir para as irmãs ajudarem. Só que o feiticeiro bloqueou o castelo, então ela não consegue entrar. Então ela vai atrás de uma outra pessoa para tentar ajudá-la. E ela encontra o Conan. Aqui é interessante porque aqui só fala que era um bárbaro que a pele bronzeada marcava inúmeras batalhas. Só que no original, ela quer que ele siga o caminho para que até o próximo pôr do sol ele consiga chegar no castelo. Então esse dado é falado para ela. Por quê? Tudo ocorre à noite. Ela saiu à noite, tá vendo? Já tem estrelas, tem a lua e tal. Ela encontra o Conan à noite. E aqui parece que passou poucas horas, né? Por quê? Quando o Conan se encontra com ela, ele começa a correr atrás dela e chegou no castelo. E ela aqui diz assim: ele chegou antes, assim que o sol se pôs. Mas ele encontrou com ela à noite, né? Então tem esse errinho de tradução aqui para a edição brasileira. Não sei se a Panini consertou isso, mas na da Abril, pelo menos tem esse erro aqui. Mas que isso não impede você entender a história e tudo mais. Só fica esse gap, poxa, tem uma coisa estranha aqui, né? Então não foi bem traduzido. E isso aqui é importante simbolicamente, porque ela tem o aspecto lunar. Já o Conan tem o aspecto solar. O aspecto solar seria o príncipe encantado dos contos de fada. E aí isso aqui é interessante porque o príncipe encantado, tem muitos que dizem: nos dias de hoje não pode mais falar príncipe encantado porque tem um empoderamento feminino, a mulher não precisa do homem para ser... Isso é uma leitura muito rasa sobre um conto de fada. Porque o príncipe encantado não é que ele é um príncipe da realeza. Príncipe é que é um ato nobre. O título de nobre, de ser príncipe, não é porque ele é da realeza, da monarquia. É porque a pessoa que está lá naquele papel, naquele arquétipo do príncipe, ele tem um ato nobre. É o valor que é nobre, não é o título que é nobre. E o encantado é porque ele encanta. Ele encanta porque quem ele vai salvar está encantada, está enfeitiçada, está no sono, está presa. Então, esse encantar seria o despertar. É como se fosse o feminino e o masculino, se fosse uma pessoa só. Então, é o seu lado feminino, o seu lado do sentir, o seu lado que está adormecido, que tem que ser despertado pelo seu lado solar. Isso entra muito no inconsciente. Isso entra no aspecto de você conseguir entender aquela história. A criança consegue entender aquela história. E ela não tá ligando se aquele é o príncipe, se é a princesa, se é encantado, porque aquele ser que fez esse ato heróico, com o aspecto solar, despertou a outra parte, que é o aspecto lunar, tá? Então, eu acho que isso aqui é interessante a gente entender, porque isso aqui é muito um conto de fadas mesmo. Então, o Conan é o aspecto solar e ela é o aspecto lunar. O lunar é aquele que sente, é aquele que está aprisionado. E ela está aprisionada não apenas pelo feiticeiro, mas ela também está aprisionada em todos os valores dela dentro daquele monastério, dentro daquele mosteiro. Por quê? Quando ela é salva, quando ela resgata, leva até perto do castelo, aí eles têm aquela noite de amor e tudo mais. A filha dela, então, é a filha do Conan. E o Conan fala assim: poxa, seu lugar não é lá. Não vai voltar para aquele lugar, não. Eu falei assim: não, mas eu quero voltar para lá para te dar o ouro. Você não quer mais ouro. Vou embora comigo. E aí ela fala assim para ele: poxa, mas você vai ficar comigo eternamente? Você vai casar comigo? Aí o Conan já vai para trás, né? Poxa, eu não posso te prometer isso. Mas enquanto a gente estiver junto, você vai conhecer a liberdade. E quando a gente tiver que separar, você já tá dona de si. Só que ela não aceita esse convite. E ela volta.
porque ela tá muito presa às tradições dela. E quando ela volta pro castelo, todas as irmãs ficam assim, meu, como você conseguiu escapar? O cara era muito poderoso e tal. E ela falou que ela teve a ajuda dos deuses. E aí, quando ela sente que ela engravidou da relação que ela teve com o Conan, ela fala que ela vai ter que fazer um ritual para os deuses, já que ela foi salva por ele. E nesse ritual ela foi fecundada e nasceu a criança. E todas ali do mosteiro a chamam de criança sagrada. E ela acreditava nisso, porque era essa história contada. Então, ou seja, por 18 anos, tanto a filha quanto a mãe viveram nessa mentira. E aqui ela falou assim, meu, então agora que você sabe a história verdadeira, que não teve Deus e o cacete, foi um homem, se você já provou o amor de um homem e tal, pode ir embora com ele se você quiser. E a filha vai embora. Aí essa segunda em comando aqui fica puta da vida. E ela começa a escutar, né, aqui na narração dela, ela fala assim, poxa, a fulana tá armando pra mim, tipo, vai ter um golpe de estado, e talvez eu seja apedrejada, e talvez eu seja morta. Isso quem fala é a narradora, a feiticeira. E aqui, aquilo que eu falei da sororidade, né, isso aqui foi o único ato de sororidade. Esse feminino aqui estava aprisionado, e ela fala assim, poxa, eu ainda tenho meus valores, e eu não vou conseguir sair dessa prisão, mas você vai. Então, você conhece a verdade. Aqui ela está sendo o solar para ela. Entende? Então, ela está mudando de lado aqui, né? E então ela está falando assim, poxa, a próxima geração, que é você, pode ir embora. E o que ocorre aqui, nas outras partes que eu pulei? Aqui, ela está presa, mas ela não está em defesa. Isso aqui é interessante. Porque ela consegue impedir os avanços dele. Ele tenta se aproveitar dela, ela morde ele e fala assim, ó, eu já chamei um campeão pra me salvar. E ele ri, campeão, quero só ver quem é esse cara. E aí, ele arrasta ela. Ele vê na bola de cristal, o Conan chegando. E ele começa a conjurar os monstros, né? Que o Conan começa a lutar. Então, enquanto ele tá ali distraído, lutando contra o Conan, né? Ela faz um feitiço pra tentar dar acesso pro Conan na torre, na última torre. E ela pega um pedaço do cabelo dela, planta o cabelo na pedra e faz uma extensa corda. Então, enquanto o Conan tá matando todo mundo, ela acena pra ele e fala assim, ó, tô aqui em cima, né? E aí aqui, não sei se dá pra ver, a trança da mulher, como fosse a Rapunzel, né? E aí, ela lutando com ele de novo, ela joga um feitiço, até é bem mais fraca que o feiticeiro, né? Enquanto isso, o Conan começa a escalar a torre, até que mata o feiticeiro e leva a mulher lá pro local e tal. Mas aí o final da história mostra que ela sempre viveu em mentira, então quando ela fala a verdade apenas para a filha, ela desfaz esse encantamento. Então ela deixa de ser aprisionada, ela deixa de ter essa mentira. E aquilo que eu falei da sororidade é porque ela teve que, pra ficar de novo, pra voltar para aquele local, pra ser aceita pelas irmãs, pelas mulheres, pelas feiticeiras, ela teve que mentir. Ela teve que falar que foi concebida, foi fecundada por um deus, que os deuses conseguiram libertar ela, que ela é escolhida e tal. Entende? Então, para ela conseguir viver naquele local, ela teve que mentir. E quando ela fala a verdade, talvez ela perca o posto dela e talvez ela seja apedrejada no final. E então, isso aqui eu acho bem forte assim. E eu não percebi esse tipo de coisa, todas essas camadas, na minha primeira leitura. Então, quando eu revi esse texto que eu gostava, né, dele, eu falei assim, nossa, tem tanta coisa aqui e tal que... Essa história aqui é maravilhosa. E a Christie Marx, o Roy Thomas fala que ela é uma amiga dele e que é a primeira HQ que ela escreve, tal, que já gostava do trabalho dela e tal. E ela escreveu outras HQs. Ela escreveu para DC, para Marvel, ela escreveu a História da Sonja. Ela escreveu Ametista quando ela foi para os 952. Toda a primeira saga da Ametista é da Christie Marx. A Christie Marx também, ela escreveu para desenhos animados. Ela escreveu para o G.I. Joe, para o Tartarugas Ninjas. Ela foi a produtora do desenho do Conan. Inclusive também escreveu alguns desenhos do Conan e tal. Então, ela tem uma carreira de roteirista assim, grande. Tanto de HQs quanto de desenhos animados, assim como jogos de computador. Essa capa aqui, eu acho ela fantástica. Ela foi publicada no Brasil pela editora Mitos, na Conan Bárbaro número 20, nessa edição aqui, que não tem a mesma história, são outras histórias. Então, caso você queira ter essa capa nacional, você tem que comprar a Conan 20. Caso você queira comprar qualquer quadrinho pela Amazon, compre nosso link que ajuda o canal. Mas o que mais ajuda o canal é o seu joinha, o seu comentário e a sua inscrição. Comenta o que você achou dessa história, das minhas análises, assim,
sobre o aspecto lunar e solar e do Conan sendo um príncipe encantado, a filha do Conan. Já conhece essa história? Comenta então, se inscreve, se curtiu, compartilha. Grande abraço e até mais.